quando eu ouvi esse texto, pelo amor de Deus, não é um texto de alguém que está há tanto tempo andando no caminho. Há tanto. Como que tá a sua vida hoje? Porque querendo ou não, você acabou perdendo o seu emprego e eu queria que você contasse como é que tá a sua vida hoje, depois de toda essa repercussão. Olha isso. Então, a primeira coisa que a gente entender, cada um desses cortes aqui é uma matéria, né? Padre Fábio de Mello desabafa e afirma que está a um passo de desistir após o caso da cafeteria. A um passo de desistir após o caso da cafeteria, em que o passo para se desistir não é o caso da cafeteria, mas a repercussão. Não é o que aconteceu com o gerente. Aquele, sei lá, aquela pequena confusão entre ele, o gerente e a loja. Não é por conta disso, é por conta da repercussão do caso da cafeteria, né? Aí aqui, ó, reclamação do padre Fábio de Mello provoca a demissão. Sindicato critica a demissão do gerente após polêmica com Fábio. Cuidando da saúde, gerente demitido após polêmica, passa por... O negócio foi muito grave, né? E muito grave não foi o caso na cafeteria, mas é realmente o que nós estamos fazendo um com o outro. Mas vamos lá. Hoje, depois de toda essa repercussão. Minha vida ela tá assim, virada. Ó, aqui eu quero deixar claro. Pode ser que esse rapaz esteja realmente com uma depressão, né? Pode ser, não. Desculpa, vou corrigir. Ele está com uma depressão, porque ele recebeu uma onda gigantesca, a onda de Nazaré, o tsunami de críticas, entendeu? Ele foi submetido a uma situação centenas de vezes muito mais graves, gravosas, pesadas do que ele deveria receber pela situação que ocorreu, se ele realmente fez o que o padre disse que ele fez, né? A forma como ele agiu. Nem a demissão ele deveria ter passado. Quantas vezes isso não acontece em qualquer loja? Um número, um valor é trocado por uma outra placa. As pessoas pegam nas plaquinhas e mudam, crianças mudam os preços, entendeu? Então depende o que aconteceu com aquele gerente naquele dia. Então a forma como ele se posicionou tem muitas variáveis. Então o que aconteceu com ele é meu, muito mais grave do que a atitude dele merecia. Seja a atitude que ele disse que teve, seja a atitude que o padre disse que ele teve. Entendeu? Então, essa situação dele pode ser que ele. E aí é o que eu falo, por isso que a gente está num canal que é isento. Pode ser que ele esteja, neste momento, criando também um artifício para que ele possa demonstrar o quanto ele está sendo impactado. O cabelo, né, bagunçado, barba, roupa toda dobrada aqui. Normalmente você não fica nessa postura numa entrevista. Então aqui tem que ver, ele está tão mal que está nessa situação ou ele está criando alguma situação para que ele possa ser enxergado nessa situação, né? Não importa. O que não pode ser negado é que o cara sofreu e está sofrendo. Isso é realidade. O tanto de gente que está condenando ele pelo que ele o que diz que ele fez, o que não deveria acontecer, por conta da admiração que as pessoas têm pelo padre, é, é indescritível. É muito ruim, entende? É muito ruim, porque você recebe uma atenção que ninguém quer. Ninguém quer esse tipo de atenção. Como é que você, de repente, leva sua criança na escola? Como é que você vai no supermercado, numa farmácia? Como é que você procura um outro emprego? Entende? Eu acho que é muito difícil. Então, por isso que eu falei, é uma situação que foi criada pelo padre. Foi pelo padre que essa situação foi criada, que não deveria acontecer. Mas essa parte a gente já vai falar. Né? Eu ainda não consegui absorver tudo isso, né? Porque eu sou de uma família simples, humilde, né? Qual era o seu salário? Primeiro emprego que eu ia ganhar R$ 3.000. 3 mil reais. 3 mil reais. Tive que trancar a Sim. faculdade, né? Falta É que é a região dele, né? Se você falar 3 mil reais aqui onde eu moro, São Paulo, capital, 3 mil reais
você não faz nada. 3 meses aí para acabar o semestre, eu já estava indo para o 8º semestre. Aí eu fui obrigado a trancar a faculdade porque eu tô entrando em depressão, porque eu fui diagnosticado com 3 CID diferentes, né? Porque a exposição foi muito grande e assim, o abalo emocional que isso me causou e tá me prejudicando muito. Eu tô tomando medicamentos que eu nunca na minha vida pensei que eu ia estar tomando, né? Esses medicamentos. Hoje você tem medo de sair na rua, né? Tenho medo, muito medo de sair na rua. É normal, qualquer pessoa no meu lugar teria medo de sair na rua, sabe? A vergonha é muito grande, né? Pois é, muito Como pesado. compromisso do jornalismo aqui do SBT, nós É entramos essa em contato parte com que eu o quero que padre vocês prestem Fábio de atenção. Mello, que por meio de uma nota extensa disse o seguinte, abre aspas, há 30 anos fiz uma escolha, ainda muito jovem, em Formiga, interior de Minas Gerais, disse sim ao chamado que ecoava forte em meu coração. Escolhi o sacerdócio, não por imposição, não por conveniência ou por faltar opções. Foi uma entrega amorosa, consciente, assumida no limiar entre a adolescência e a vida adulta. Ok, até aqui tudo bem. Ele tá... Não sei, a intenção do padre é ao basear a nota dele. Ninguém tá dizendo que ele não se entregou, não é isso. Tudo bem, você se entregou ali na adolescência, quis ser padre, o que acontece com quase todo aquele que se submete ao celibato. Tudo bem. Desde então, venho dedicando minha existência a essa vocação. Uma missão que se fortalece a cada dia pelo estudo da filosofia, da teologia, da música e da literatura. Então, aí aqui já começa a degringolar, né? Quando ele começa a fazer testemunho de si mesmo. Quando ele começa a fortalecer a própria imagem em detrimento do fato em si. O que ele está querendo dizer é que ele tem conhecimento suficiente para que as atitudes dele sejam guiadas de modo tal que, para que se alguém for criticá-lo, deve primeiro entender que ele é alguém que tem conhecimento de Deus, conhecimento das ciências humanas e conhecimento da sensibilidade humana. Porque as disciplinas que ele diz ter se submetido e absorvido é isso. Então, aqui ele cria o muro, né? Este sou eu. Aquele foi a minha resignação, né? Foi a minha entrega ao caminho, e esse aqui sou eu. Essa é a minha preparação. Saberes que me ajudaram a compreender mais profundamente a alma humana e o mistério de Deus. Tudo que ele aprendeu fez do padre um homem sensível às necessidades humanas, aos sofrimentos humanos, aos mistérios de Deus. Mas aí eu quero que vocês pensem o que ele fez quando houve aquela situação, lá na loja Havana, que é onde o cara trabalhava. E ele, então, veio diante de todo o seu público e fez o que fez, falou o que falou com relação àquilo. Isso foi sensível? Isso fez parte do mistério de Deus? Isso fez parte daquilo que é esperado de um padre? Isso não é esperado nem de um líder de uma empresa comum, qualquer tipo de empresa. Em toda empresa que você trabalha, a primeira coisa que você aprende quando é líder é que quando você quer corrigir alguém, quando você quer que uma situação seja corrigida, você faz em oculto. Você chama essa pessoa e faz em oculto. Isso para uma pessoa comum, que não tenha conhecimento da ciência, dos mistérios de Deus, que não se entregou à verdade e à justiça e que toda a sua vida tem sido pautada na retidão. Isso é o padre, pelo que ele está falando dele mesmo. Mas aí agora eu estou falando de alguém comum. Eu, você, qualquer outro. Trazer essa situação diante de todas as pessoas que viram, qual que era o objetivo? Se o objetivo fosse querer que isso gerasse algum bem, foi ingênuo. E foi ingênuo a ponto, essa ingenuidade ela não cabe em alguém que diz que tem todo este conhecimento, toda essa capacidade, toda essa sensibilidade. Não tem, porque o resultado não seria adequado. A demissão dele é óbvia. Quando ele tivesse se manifestado, seria óbvio. Você está falando de uma figura pública, que ele é um padre, mas é uma figura pública, com milhões de seguidores, milhões de admiradores.
O que era esperado? Que o gerente emitisse uma nota dizendo que lamenta a situação? Não. A empresa, toda empresa, ela é criada para gerar lucro. A empresa não é criada para fazer bem, para que os funcionários se sintam bem. Não é esse o objetivo primário. Qualquer um que pensa isso é ingênuo também. Você gera uma empresa para que ela tenha dois objetivos principais. Primeiro, lucro, porque qualquer empresa que não abre com o objetivo de lucro, ela não é sustentável. Então não importa o quanto ela queira fazer bem à sua comunidade, o quanto ela queira fazer bem aos seus empregados, se ela não tiver lucro, ela gera instabilidade. E qualquer pessoa dentro da instabilidade tem problemas emocionais. Qualquer pessoa que trabalha numa empresa e não sabe se amanhã vai ter emprego, fica emocionalmente instável. Então não faz bem. Por quê? Porque a empresa precisa pensar no lucro. Com o lucro, eu pago o meu motivo de existir como empresa e pago meus funcionários. Pagando meus funcionários, conseguindo dar benefícios para ele, conseguindo cumprir aquilo que a lei me pede, conseguindo dar plano de carreira para eles, os funcionários se sentem mais estáveis. E aí a gente entra para outras partes, clima organizacional, cultura da empresa, é outros 500. O que a Havana fez é a atitude de uma empresa padrão. É a atitude padrão. E aqui até tem um sindicato que foi para cima dela, mas não tem muito o que fazer. Você está falando de milhões de pessoas que foram para cima do gerente. Não é contra a Havana. E sinceramente não seria contra ninguém. Eu acho que aqui não é uma questão de ser contra, que alguém tenha que pagar algo, né? Até a página 2, né? Pagar algo. A Havana tomou a atitude que ela tinha que tomar. Ela recebeu uma enxurrada de pessoas dizendo que é esse tipo de funcionários que vocês têm, é esse tipo de liderança que vocês têm, é esse tipo de gestor que vocês têm nas unidades de vocês querem que ela faça o quê? Não tinha mais o que fazer. Quando o padre abriu essa porta, não é a Havana que tem que ser responsável de fechar. Era o padre que tinha que ser o responsável de fechar. Porque ele abriu o que não deveria ter sido aberto. Entende? Então a situação ela é muito mais complexa do que simplesmente alguém que foi na rede social e falou. Não. Primeiro, nós estamos falando de um homem que se propôs a servir a Deus. Todo aquele que se propõe a pôr a mão no arado, a servir a Deus, ele não pode ter a atitude como qualquer um outro. Sabe, as pessoas até se falam, mas você não é crente? No fim das contas é verdade, você não é crente. A sua atitude tem que ser diferente das demais. Está procurando justiça? Quando o padre fez isso, ele procurou ser justificado. Ou procurou justiça. Paulo falou, vocês não podem sofrer a injustiça? Vocês têm que levar uns aos outros diante dos tribunais? Vocês têm que ficar buscando satisfação dos seus direitos? Jesus Cristo não fez isso. Paulo, repetindo, disse que não tem que fazer isso, mas o que o padre fez? Buscou justiça. Pôs a situação, falou como foi aquilo e, obviamente, é óbvio que o desejo ali era compartilhar uma situação com seus seguidores e dizer que isso não é o tipo de coisa que faz, mas, cara, ele deu o nome e endereço da situação. Se falasse abstratamente, sabe? Tive uma situação assim, nem a mesma cidade, sabe? Para não ficar muito evidente. Tudo bem, seria um case, né? Seria um exemplo que a gente aprende, mas não foi. Ele deu nome e endereço da situação. E aí, tudo que aconteceu assim. Então, eu acredito que aqui o padre, a atitude dele foi uma atitude muito distante da atitude que se espera de um filho de Deus. E aqui não tem culpa a Havana. A Havana podia ter tentado apurar, ter dito, não, o gerente ele foi devidamente disciplinado, né? Sei lá, uma advertência para o gerente, estamos melhorando nossos padrões de treinamento, estamos evoluindo com relação às nossas necessidades de gestão do nosso estoque, dos nossos preços, sabe? Ter a oportunidade também para aproveitar, para mostrar que um gerente ele não está sozinho, porque o gerente ali ele ficou sozinho. O que a Havana fez foi responsabilizar o gerente e deixou ele sozinho. A culpa é sua. Então também a atitude da Havana não foi a melhor, mas também não dá para culpar. É uma empresa, não dá. Não dá, entendeu? Poderia fazer melhor, poderia. Aqui a grande questão é, o padre não deveria ter feito o que fez. E pior, o padre não volta atrás. O padre ele não se ressente. O padre ele não entende que pecou.
porque aqui a questão a gente já está falando de espiritual, foi um pecado contra o irmão dele. O que ele fez contra o irmão dele foi pecar. Ele falhou com o irmão dele. Quando você tem algum poder e o seu poder é superior àquele que está numa posição que te atinge, te faz mal, mas você conhece de modo tal que você entende que aquela pessoa não sabe o que está fazendo, a sua obrigação não é usar todo o seu poder. E aí que entra a parte da misericórdia, da benevolência. E o apedrejamento continua até agora. Por quê? Porque não teve ninguém que parasse o apedrejamento. E só o padre poderia parar o apedrejamento. Mas o padre parou o apedrejamento? Não parou. Pelo contrário. Esse discurso mostra que ele só está ciente ou perdido dentro nas suas concepções com relação ao fato. Deixa eu continuar. Minha fé nunca vacilou. Minha conexão com o divino permanece inabalável. Tenho buscado servir, acolher, instruir, consolar pela palavra falada, escrita ou cantada. A palavra que cura e constrói. Nunca, em tempo algum, levantei minha voz ou minha ação com o intuito de ferir ou prejudicar quem quer que fosse. Nunca fez? Nunca fez. Não foi a intenção. Como diz o ditado popular do mundo, a estrada para o inferno está pavimentado por boas intenções. Não é a intenção que te conduz a um caminho de vida e de paz. Intenção, não tem uma intenção, é o que eu faço. É o que eu executo. Para um homem que diz que tem ciência das coisas, é um senso comum entre todo aquele que lê um pouco, que a violência não se é observada somente na intenção, mas nos seus frutos. A violência, ela tem a sua descrição na intenção dela e no seu desenrolar, o instinto violento. Então, a gente está falando de uma violência aqui. Uma violência feita a um homem que não tinha capacidade de se defender financeiramente e agora a gente vê psicologicamente. Então, aqui houve violência. Ele disse que nunca teve a intenção. Carrego em mim a intenção da maldade, tampouco alimento o desejo de vingança ou revide. Vivemos tempos difíceis, em que a verdade, tantas vezes, é soterrada pelo barulho dos julgamentos precipitados, pela crueldade das redes. Vocês acham que não foi precipitado isso que ele falou? Isso que ele fez? Um julgamento que ele fez da situação? Não foi precipitado? Se ele tivesse pensado um pouco mais e realmente, sendo transparente, se ele tivesse toda essa concepção da verdade, todo esse discernimento do que é certo, todo esse contato com Deus, ele não teria consciência que ele jamais deveria criticar alguém em público, considerando os milhares de seguidores que ele tem. Ele não entende que ele deixou de ser ele mesmo, que é ele mais milhares, que o que ele fala pode conduzir, mas o que ele fala também pode destruir. Eu não consigo acreditar em tanta ingenuidade. Desculpa. Redes sociais, pelos tribunais da internet, onde raramente se permite defesa. Então, aí é outro fato. Ele fala dos tribunais da internet, as redes sociais, a sua violência. É ruim quando você usa algo para poder levar a sua vida, porque o padre ele leva a vida dele por meio das redes sociais, com todos os seus seguidores, e aí ele reclama quando essa mesma rede social tem alguma atitude que vai contra ele. Então ele quer que exista a rede social que produz o bem para ele, mas não quer a rede social que produz o mal. Aqui eu vou botar mais um senso comum do mundo para qualquer um que tem algum tipo de literatura, que consegue ter algum discernimento apurado. Você não pode se manter ligado, ter relacionamento, ter algum tipo de contato permanente com algo que te faz mal, só porque este algo também te produz bem. É contraprodutivo, é contraproducente. Então ele quer conviver com as redes sociais, coletando dela todos os bens que ela dá para ele, porque ele tem bens financeiros, tem bens materiais, e não somente os bens psicológicos, que eu acho muito difícil alguém conseguir extrair hoje um bem psicológico da rede social. Mas ele tem. E aí, quando tem a repercussão
da rede social, baseado em uma situação que ele errou, é um erro que ele fez. Ele cometeu um erro e como um homem de Deus já devia ter voltado atrás. Ele reclama da rede social, que ela é violenta, que é um julgamento, apedrejamento. É exatamente isso. Foi a parte da rede que ele usou contra o gerente. Como é que o gerente vai se defender? Quem vai dar? Se não fosse obviamente, né, os jornais aí, as matérias que estão sendo feitas também com objetivos financeiros, também com objetivos de aproveitar a situação para que eles possam ganhar, porque, cara, esse é o mundo, enquanto um chora, o outro vende lenço. Não tem conversa. Então, cara, tá muito confuso as coisas. As pessoas parecem que perderam realmente o senso aqui, o senso da realidade. Entende? Então não adianta reclamar da rede social. Não adianta, você faz parte dela. Você é produto dela agora, na verdade. Não é mais parte, é produto. Se em algum momento minha postura, minha fala ou minha presença causaram dor a alguém, quero aqui reafirmar com humildade. 2 pontos. Estendo a mão não para julgar, mas para acolher. Se eu fiz um mal, a alguém, se eu produzi dor, terror, perda, vazio, depressão, destruição, eu tô aqui para pedir, pega na minha mão. Não, cara, tô aqui para pedir desculpa. Desculpa. Se eu fiz isso sem intenção, me desculpa. Eu não queria fazer. Essa é a postura de um cristão. A postura de um cristão vai além. Me desculpe. Pode ser que ela esteja acontecendo. Pode ser que ela esteja acontecendo agora e a gente não está vendo. Pode ser que ele tenha entrado em contato com o gerente e dito para ele, cara, desculpa, eu não queria acontecer isso, você agora ficou sem emprego. Você ficou sem nenhuma renda, sem conseguir se sustentar, acabou tendo que travar seus estudos, tá aí tomando remédio. Eu não queria ter feito isso com você. Como que eu posso te ajudar? Você falou que ia receber 3 mil por mês. Cara, eu posso te ajudar com 2 mil reais. 2 mil mensais, até você conseguir se restabilizar. Mas isso em oculto com ele, com o gerente. Cara, você ia tirar o gerente da depressão. Você ia dar esperança pro gerente. E isso seria feito em oculto, e o Deus que vê as coisas em oculto, ajudaria em oculto. Eu acredito que poderia estar fazendo isso agora, mas não deve estar, porque o gerente continua reclamando. E talvez se você fizer, o gerente venha a público dizer que você está fazendo isso para ele em particular, e tudo bem também, aí é o gerente, não é mais você. A sua parte você já fez. Mas eu estendo a minha mão para ajudar, então vai lá ajudar. O cara tá com as contas atrasando, foi demitido, tem que comprar remédio, não tem emprego. Ajuda, estende a mão de verdade, mas não, as pessoas que estão passando fome, não adianta você só orar e falar, Deus, dai de comer aquelas pessoas que têm fome, beber que têm sede, vai lá e leva água, vai lá e dá um prato de comida, vai lá dar uma roupa. Sua atitude não é aquela que nós aprendemos com a palavra de Deus, não é. E esse texto, se foi feito por você, é decepcionante ao extremo. Por isso que eu vim gravar esse vídeo, porque eu já estava acompanhando. Falei, meu, tá muito errado. Mas quando eu ouvi esse texto, pelo amor de Deus, não é um texto de alguém que está há tanto tempo andando no caminho. Há tanto tempo. Esse é um texto de alguém que ainda bebe leite, que ainda está nos rudimentos da palavra, que ainda tem que ser guiado, que tropeça e levanta, que tropeça e levanta. Padre, não tem como. Não tem como. Não dá para entender. E eu acompanho algumas personas, né, da internet, e não são pessoas que estão na igreja, não são pessoas que estão batizadas, não são pessoas que tomam Santa Ceia, que estão em alguma entidade chamada igreja, e eles têm muito mais ciência e sabedoria do que foi apresentado nesse texto pelo esse padre, ou das atitudes que ele tem tomado. Muito mais ciência. Falam de uma forma muito mais... Putz, é por isso que Deus fala que naquele dia eu vou chamar gente do Oriente, do Ocidente, e vai passar na frente de vocês. Por isso que Cristo falou para quem é da igreja, para quem está no meio da religião, para quem conduz os cultos, para quem tem a lei, a regra, para quem diz que tem a oração, a bondade, o poder. Ele falou, as prostitutas precedem vocês no reino do céu. As prostitutas entram na frente de vocês.
Porque uma prostituta, ela é o que é. Tá ali, você tá vendo o que ela é. É aquilo. E é a vida dela. Agora, e essas pessoas que se vestem com essa capa do eu sou do caminho do Senhor? Me entreguei a Ele desde cedo e desde cedo ando no caminho dele. Estudei todas as ciências da terra, do céu e do mar, pelos cânticos, por tudo. Então a minha vida é pautada na justiça e eu tenho um contato profundo com o Altíssimo. Quem são vocês para falar de mim? Não dá. Aí para essas pessoas não dá. Já não precisam mais da graça. Já não pecam mais, alcançaram a estatura perfeita de Cristo. Não sei nem por que andam entre nós, tem que tomar cuidado para não ser sacrificado como Cristo foi. Não dá. Não. Então, quer ajudar? Quer estender a mão? Estenda o cartão Caju, um VR, manda uma cesta básica, paga uma conta. Fala com ele no segredo, em oculto. Chama para conversar. Eu aposto que o que ele que faria mais bem para ele era isso. E se, padre, a sua mente ainda está em Cristo, na minha visão, você está impedido de fazer qualquer oferta a Deus. Qualquer oferta. Eu, na minha situação, pediria desculpas há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás. Quando começasse a subir, eu falar, gente, meus seguidores, calma. Vocês, não, vamos devagar. Não. Tá passando muito, tá passando muito. Se foi isso que aconteceu, desculpa, não, vamos ajudar. Ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão. Pessoas boas ou más. E se ele fosse o seu inimigo, realmente, se tudo que ele está falando é mentira, não importa. Amai os vossos inimigos e orai por eles. Ah, mas eu amo ele lá, e ele tá se lascando, se explodindo por algo que ele fez. Não, não foi ele que fez, foi você, padre. Ele estava trabalhando, ele errou. Por que você não conversou lá na cafeteria? Corrigiu lá? Não, veio a público. Então, não vou redundar aqui. Essa fala do padre de dizer que estende a mão e está aí para ajudar, vai ter muito mais eficiência se primeiro corrigir o que aconteceu em público. Gente, já deu. Foi demais. Se foi ele que errou, se foi eu que errei, não importa mais. Nem é isso mais que está sendo relevante para todos. O cara está sofrendo. Eu estou sofrendo. Estão apontando o dedo para ele, estão apontando o dedo para mim. Vamos parar. Chega. Para todo mundo. Para todo mundo. Vamos ajudar ele. Vamos fazer uma vaquinha. Cara, quem não erra? E quem é de liderança, quem foi que já não errou com o liderado? Quem foi que já não gritou quando não devia gritar? Quem foi que não falhou quando não devia falhar? Quem foi que tinha uma meta e não conseguiu entregar? Cara, nós somos seres errantes. Errantes no sentido de perdidos e errantes no sentido que a gente sempre erra. Então não é mais sobre isso. Por isso que eu falei no início do vídeo, a gente está perdendo a noção da coisa. Perdemos a noção. Então isso precisa parar. Alguém precisa fazer algo. Entende? A gente precisa fazer algo por esse gerente. E o padre precisa fazer algo pelo gerente e por si mesmo. Não pode. Isso não pode. Não para me eximir, mas para dialogar, porque assim me ensinou Cristo. O amor é sempre o primeiro a se oferecer, é sempre o primeiro a perdoar. Sigo comprometido com minha missão e sigo em paz, com a consciência tranquila de quem vive para servir. A nossa equipe também entrou em contato com a Havana, mas não tive. Pelo menos o padre vai ficar em paz, né? Alguém vai ficar em paz aqui. Desculpa pelo tamanho do vídeo. Eu espero que aí alguma empresa tenha processos bem definidos, que tenha uma diretoria, um time executivo forte, de culhões, com uma cultura forte aí na região, próxima da região, dê oportunidade a esse homem de voltar a trabalhar, de pagar as suas dívidas, de voltar a estudar, porque aparentemente não vai acontecer pelo lado do padre. Como ele disse, ele está em paz e segue praticando o amor e plantando boas sementes. E se alguma semente ruim for plantada numa terra boa e ele fez sem querer, foi sem querer. Então, tá tudo bem, ele vai seguir em frente e que a semente continue crescendo e sufocando todas as sementes boas, mas o que foi plantado foi sem querer. E aí, o que eu quero dizer pro gerente é, cara, fica forte, fica em paz, vai dar certo, são tropeços da vida. Sei que é muito difícil, mas pessoas boas vão conseguir ver que você não merecia isso. Não era necessário tudo isso. Se você errou, eu acho que você deveria ser repreendido como um processo normal dentro de uma empresa. Mas, pela repercussão, a Havana, que poderia ter tido uma atitude mais positiva, se ela tivesse uma cultura mais forte,
poderia ter feito, não fez, mas aí o que ela fez é realmente a natureza de uma empresa, é gerar lucro para que ela mantenha as suas operações. E eu creio que Deus, o verdadeiro Deus, vai te ajudar, e pessoas boas vão te alcançar, vão te ajudar a se manter, a se recuperar, porque o amor ainda existe. Eu, por exemplo, estou aqui falando de uma figura pública e para mim não é uma figura pública. Nessa atitude mostrou-se ser uma figura pública, não uma figura de Deus. Então eu espero, meu irmão aí do Sul, que você fique bem, tá? E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Obrigado a todos vocês.